Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Repito. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Esse versículo, no seu contexto, ele traz uma profunda e gloriosa informação e também louvor a Deus, porque é uma informação de que nós temos uma grande salvação, e não é apenas grande, é uma tão grande salvação, de modo que quando eu meditava para preparar essa mensagem, eu me deparei com aquela mesma passagem onde fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira, tão grande maneira, que o escritor não conseguiu expressar nas palavras pela grandeza, pelo tamanho do amor de Deus. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus, ele disse assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Ora, é uma salvação tamanha que o Senhor começou a pregar e que foi confirmada, diz o escritor. E o título dessa mensagem é justamente esse: uma tão grande salvação. Queridos, eu quero ler o versículo 1 do primeiro capítulo aos Hebreus, do ladinho aí. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o escritor começa a falar da grandeza da obra de Cristo na cruz. O escritor aos Hebreus, ele começa a apontar a grandeza que Cristo na cruz do Calvário realizou. E ele continua dizendo, versículo 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, ele me será por filho? E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. O escritor aqui está contrastando o ministério antigo, da antiga aliança, com o ministério em Cristo Jesus, mais excelente, mais sublime, perfeito. De modo que, quando chegamos nesse versículo do capítulo 1 e 13, diz assim: e a qual os anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ele está dizendo aqui a diferença grandiosa entre os anjos e a obra de Cristo. Ele está demonstrando a glória e o poder e a soberania do Filho. E na sequência continua dizendo: portanto convém, verso 1 do capítulo 2, portanto convém atentar-nos com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se pela palavra falada pelos anjos permaneceu firme,
e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Aí vem o versículo 3, que é o título base, o texto base, o versículo base da nossa mensagem, que diz: como então escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele que, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos agora, consagrasse, pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Queridos, aqui é uma grande apresentação do contraste do ministério da antiga aliança, referindo-se a Moisés, que recebeu a lei, que é a aliança antiga, e o ministério que havia ali, os anjos sendo ministros, auxiliando e ajudando, e o próprio Cristo sendo encarnado, deixando a sua glória, grande glória e poder, sendo obediente até a morte e morte de cruz, deixando-se as suas prerrogativas divinas, suas prerrogativas de Deus, e se fez homem. Não deixou de ser Deus, porém ele se fez homem 100% Deus, mas sofreu e padeceu como homem, e em tudo foi tentado, porém sem pecado, diz a palavra do Senhor. Então nós olhamos para isso e vemos que Deus o fez menor do que os anjos naquela ocasião, na sua encarnação, para que morresse em nosso lugar, comprássemos para Deus e nos permitisse ter essa passagem, uma tão grande de salvação. Quando nós olhamos a palavra, quando olhamos os textos que nós aqui vemos, os versículos que nós citamos e lemos aqui, uma sequência extensa, nós temos que observar a grandeza de Cristo e da salvação, de que muitos negligenciam, muitos não querem, muitos não se firmam, muitos ouvem, entra por um ouvido, não desce para o coração, sai por outro ouvido. Muitos já ouviram a pregação do Evangelho, e muitos hoje têm acesso à internet, têm acesso às condições mais variadas de estar ouvindo a palavra, principalmente em nossa nação. Existem nações que a pregação do Evangelho é proibida, é proibido o cristianismo, é proibido ter Bíblia, é proibido abrir um espaço como esse que nós temos para pregar o Evangelho, é proibido, mas nós temos a liberdade, e muitos deixam de lado, não fazem uso dessa bondade do Senhor. Observamos que o que Deus fez, o capítulo 1 de Hebreus, o verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. É pelo Filho Jesus que Deus tem falado conosco, é pelo Filho Jesus que Deus deu o ministério da reconciliação, é pelo Filho que Deus deu a condição de nós recebermos o Espírito Santo, é pelo Filho que Deus deu a condição de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra e saber que nós temos uma tão grande salvação. Agora, existem algumas perguntas que evidentemente nós devemos fazer. Existem algumas perguntas que nós precisamos fazer, nós devemos fazer, para entender de que salvação está sendo dita. Porque muitas vezes,
e eu tenho evangelizado, eu tenho pregado, e eu gosto de aproveitar a oportunidade que eu tenho, pequena que seja às vezes, até mesmo no meu trabalho, para poder anunciar, poder pregar o Evangelho, evangelizar. Agora, às vezes a pessoa fala, mas salvo do quê? Eu não fiz nada. Sou uma boa pessoa, um bom pai, bom marido, bom vizinho, bom patrão, bom empregado. Do que eu sou salvo? Ou para que eu preciso de uma tão grande salvação? Por essa razão, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele instrui o seguinte: que nós devemos dar boa razão da nossa fé àqueles que nos questionam, àqueles que nos perguntam. Porque se alguém chegar e perguntar a você, por que você é cristão? Eu sou cristão porque minha mãe era crente, meu pai é crente, e eu cresci crente. Não, a pergunta foi, por que você é cristão? Não porque você é crente. Porque existe uma implicação em ser cristão e ser crente que são diferentes. E em Atos 11, 26 diz: e em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, ou exemplares de Cristo. Então, quando se fala da nossa fé, nós temos que dar boa razão. Nós não somos mestres, mas nós temos que ter respostas basilares para dar àqueles que nos perguntam. Porque por vezes alguém vai chegar e vai dizer: por que eu preciso mudar de vida? Ou por que eu preciso desse Jesus? E que tipo e que espécie de salvação tão grande é essa? Ora, nós precisamos dessa tão grande salvação por aquilo que está escrito na palavra, e entre elas Romanos 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade destituída da glória do Senhor Deus, e todos pecaram. Não tem esse mais bonito ou menos bonito, rico, bonzinho, pobre, feio, lindo, famoso, sem fama, com diploma, sem diploma, com sucesso na vida ou sem sucesso, não importa. O certo é que diante do Senhor nós estamos todos nivelados como pecadores. Há quem pregue e diga: Deus tem os seus queridinhos. Há quem pregue e diga: Deus tem os seus especiais. Já ouvi isso, eu creio até que você já ouviu. Na verdade, Deus tem o seu Filho amado, que por Ele comprou, derramando sangue, comprou de todos os povos, tribos, raça, língua e nação, um povo para si, zeloso de boas obras. Porque há alguém que cante que você é mais precioso do que o ouro de Ofir. Mas Deus dos céus olhou e nos enxergou, pecadores que somos, sabendo que o nosso destino é o inferno, porque o destino do pecador é a eternidade no inferno, é o lago de fogo do inferno eterno. E Deus dos altos céus de tal maneira amou, através do seu Filho, nós vamos explicar mais para frente, esses perdidos pecadores, que não tinha valor não, mas através do sangue Ele comprou. Estava aprisionado, encarcerado, destinados à perdição total. Mas desde os tempos imemoriais da eternidade, Deus preparou uma tão grande salvação. Olha só o que diz em Romanos 5, verso 12: que porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O representante é esse homem, e o representante aqui citado é Adão. Adão, representante da humanidade, e tendo ele pecado, tendo ele caído, a humanidade caiu. Ele representava a humanidade, eu, você, todos nós. E quando ele caiu, houve a queda da humanidade. O pecado entrou por um homem, e entrou o pecado, e isso foi terrível, foi tenebroso. Por isso nós precisamos de uma tão grande salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ora, mortos em ofensas e pecados. Paulo está falando para a igreja que foi vivificada por Deus, porque estavam mortos em ofensa e pecado. Logo, o pecado, ele leva à morte. O pecado nos mantém em morte. O pecado mantém o ímpio na morte. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos vida em Cristo para pessoas mortas.
Alguém que diga, eu esqueci o nome, que evangelizar é um mendigo mostrando para outro mendigo onde achar pão. Porque nós todos somos pecadores. Não tem o queridinho, bonitinho, bonzinho, não. Existe, evidentemente, pessoas que obedecem, que são centradas em Deus, mas ainda assim a nossa justiça é como um trapo de imundícia, está escrito lá em Isaías. Jesus disse: se fizermos tudo o que Ele manda, ainda somos servos inúteis. Ou seja, evidentemente que nós como pai, o filho que obedece, o filho que é rebelde, nós temos um tratamento diferente por causa da sua desobediência e outro por causa da sua obediência. Agora, Deus proporcionou, porque nós não tínhamos condições, pela graça nós somos salvos, e vamos falar mais daqui a pouco. Então não existia, não há possibilidade alguma. Por isso necessitamos, carecemos de uma tão grande salvação. Porque todos pecaram. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, por isso todos morreram. E mortos em ofensa e pecado, é Cristo que nos vivifica. Romanos 6, versos 16 eu quero ler. Romanos capítulo 6, verso 16 até o verso 23. Observemos o que diz. Diz assim a palavra, verso 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, observe isso, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então? Das coisas de agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo apresenta aos romanos, porque a Epístola aos Romanos é um tratado teológico tremendo. Eu lhe aconselho a ler os 16 capítulos de Romano. Pegar do primeiro capítulo até o 16, porque é uma epístola, uma carta. E você, quando lê uma carta, você lê ela inteira. Hoje não tem mais carta, hoje é tudo e-mail, é por aí, né? Mas aquelas cartas que recebiam antigamente, abria lá no correio, a carta do namorado, abria, até vinha perfumada muitas vezes. E queria ler, não só um pedacinho, mas queria ler todo dia 10, 20 vezes, dependendo da paixão que tivesse, não é assim? E a epístola deve ser da mesma forma, pegar o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, até o 16º, para entender o que Paulo, por Deus, o Espírito Santo, entrega à igreja. E nesses versículos que eu li, que eu apresentei, diz que quando antigamente no que vivíamos, éramos escravos do pecado, servíamos o pecado, fazíamos aquilo que o pecado nos levava, e o pecado está escrito aqui que tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Porque o prazer em pecar muitas vezes deixa que alguém congregue. Às vezes numa casa o pai, a mãe, o filho, ele é um servo de Deus, mas alguém lá não é, o irmão, o tio ou alguém, ele não serve a Deus. Ele tem o prazer no pecado. Numa casa às vezes tem o pai, a mãe e 5 filhos, dos quais 2 às vezes estão no mundo, ouviram a mesma mensagem, ouviram a mesma pregação, estiveram ali, o pai levou para a escola bíblica, levou para os cultos, ensinou, apresentou a palavra, mas ele não quer, está afastando porque ele quer o pecado. Mas existe um salário terrível para o pecado,
E o salário do pecado é a morte. O pecado escraviza, o pecado aprisiona. O pecado, nós lemos aqui no capítulo 6 de Romanos, do verso 16 ao verso 23, que existe uma fraqueza na nossa carne, verso 19. E esta fraqueza é dominada pelo pecado, que nos impede de viver uma vida justa e piedosa diante do Senhor, e que faz-nos escravos, e tem um salário muito terrível, que é a morte. Então, isso é o que o Senhor nos está livrando. Uma tão grande salvação. Salvação do quê? Dos nossos pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não serve, o texto diz assim: quando você está no pecado, você não está na servidão da justiça, está livre da servidão da justiça. Ora, existe aprisionamento do pecado, e aqui numa linguagem, verso 20, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Logo, eu prefiro estar aprisionado pela justiça de Deus do que aprisionado pelo pecado, porque a justiça de Deus, ela gera vida, ela é por Cristo, em Cristo é que nós somos feitos justiça de Deus. Isso aqui nós temos que pregar, anunciar e entender que tamanha salvação Deus proporcionou para nós, a sua igreja, para a humanidade, para o perdido pecador, porque não tem melhorzinho, nem bonzinho, nem bonitinho, tem pecadores. Diante do Senhor nós somos nivelados como pecadores. Evidentemente que há pessoas tremendamente amantes do pecado, pecador contumaz, pecador que deseja o mal dia após dia, logo de manhã já está maquinando o mal, até o entardecer, até o anoitecer, até ir dormir, é mal, pecado, pecado e mal. Mas isso tem um salário, e é a morte, e não é apenas a morte, é a morte eterna. E quando em Hebreus nós lemos como escaparemos nós, olha, Hebreus começa dizendo: antes o Senhor falou pelos profetas de várias maneiras, agora nesses últimos tempos fala pelo Filho, e começa a discorrer o que Deus fez, pegou o Filho dele e fez ele encarnar, e ele se encarnou para que nós recebêssemos aquilo que não podíamos fazer. Deus se fez homem, igualzinho a nós, para que nós pudéssemos ser feito o que Ele é, não Deus, evidentemente, mas sermos, naquele grande dia, ou melhor ainda, termos a glória, o corpo de glória, transformados. Ele fez isso. Aí o escritor aos Hebreus diz: ora, vamos atentar com mais diligência para isso, vamos ficar atento a essa grande salvação, porque não existe um outro meio de salvação. Salvação é somente em Cristo Jesus. Não é por caridade, não é por bondade, não é por ser isso ou ser aquilo, é por crer em Cristo, confessar a Cristo, renunciar a tudo e segui-lo sempre após. Observe, somos salvos do quê? Dos pecados. Somos salvos da nossa carnalidade. Ora, na carne habita o pecado. Vamos lá para Romanos ainda, 8, do ladinho aí, e o verso 6, o verso 7 e o verso 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ora, aquela carne que deseja o pecado, que deseja adultério, que deseja fornicação, que deseja bebida, que deseja balada, que deseja o mundo, que deseja o secularismo, que deseja as coisas que são totalmente contrárias à vontade de Deus, essa inclinação, esse desejo, que muitas vezes a pessoa fala: mas o mundo tem coisa muito boa. Eu me recordo, eu tinha 14 anos ou 15 anos, uma moça, filha de crente, ela não era crente, e nós estávamos, aquela garotada junto ali, havia uns 8 mais ou menos, 10, e ela disse: olha, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. E eu confesso que aquilo me chocou, quando ela disse, ela tinha a minha idade, mais ou menos, acho que 14 anos, 15 no máximo, ela disse: o mundo tem tanta coisa boa para oferecer. Ela era filha de crente, os avós eram crentes, os tios eram crentes, a parentada toda era crente. Ela disse: mas o mundo tem muita coisa boa. Confesso que aquilo chocou meu coração naquele momento. Um garoto de 15, 14 anos, falei: como assim o mundo tem muita coisa boa? O mundo jaz no maligno. Mas é a inclinação da carne que faz isso, essa inclinação carnal do velho homem,
que não nasceu de novo é que faz isso. Observe, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há como você ser uma pessoa carnal. Quando eu digo carnal, é amante do pecado, que deseja a carnalidade. E essa carnalidade nós podemos expressar também em muitas coisas. É evidente que meu tempo não permite eu falar de tudo, mas, por exemplo, a sensualidade. Porque há pessoas que têm o prazer de serem sensuais, mulheres e homens também. Tem pessoas que acham que são o bambambam e querem andar como o Dom Juan nas congregações, que põe aquela roupa, como já falei em algumas mensagens, agarrada, atarracada, e hoje tem uma moda até entre os pregadores, com aquela calça arrochada, querendo mostrar-se o bambambam, para não dizer outra palavra. Isso expressa a carnalidade. Não estou dizendo aqui uso e costume, porque eu não sou pregador de uso e costume, sou pregador de doutrina bíblica, não de uso e costume, porque a doutrina bíblica ela santifica a nossa vida. A doutrina bíblica é para ser santo. Eu gosto de usar aquela passagem de Mateus 23 que diz: quem é que santifica o ouro? O altar que santifica o ouro, ou é o ouro que santifica o altar? Uma questão ali que surgiu. Ora, o altar é o que santifica o ouro, e não é o ouro que santifica o altar. Deixa eu aplicar essa palavra. O meu corpo é o altar. O que eu coloco nele tem que ser santificado pelo meu corpo. Ou seja, não é uma saia ou um cabelo comprido que vai me santificar, mas eu santifico minhas roupas, eu santifico minhas palavras, os meus olhares, o que eu penso, até o que eu penso. Porque muitas vezes o estereótipo está ali perfeitamente para quem quiser ver, mas lá dentro é só Deus que sabe. É um sepulcro caiado. É como na roça a gente fala, porque eu sou da roça, sou um caipira que Jesus salvou para pregar o evangelho. E na roça a gente fala assim: por dentro, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Porque a carnalidade está ali aplicada, e a inclinação da carne é morte. Mas o Senhor morreu numa tão grande salvação, para nos livrar também da carne. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7 e o verso 18, que é bastante conhecido. Eu vou ler os 17 e 18. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que eu faço. Ora, e se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho eu agora uma outra lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, o homem interior, nosso espírito renovado pelo Senhor. Mas vejo no meu membro, na minha carne, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável pecador que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei, mas com a carne a lei do pecado. Aí o apóstolo Paulo aplica aqui uma coisa que é bastante forte e pesada. Ele está dizendo: na minha carne habita uma lei, e essa lei inclina para o mal. Mas eu estou aqui pecador, e ele fala miserável pecador. E olha, há pessoas que bonitinhas, engraçadinhas, bem mal intencionadas, que pegam esse versículo para se dizer: está vendo? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Aí vai lá, maltrata a esposa, maltrata o filho, maltrata o vizinho, não paga as contas, é um trambiqueiro, é um tranqueira, chuta o cachorro, bate no gato, faz maldade, envenena os bichos, e depois fala: é o mal que está em mim, eu não consigo, não sei o que, e começa a pegar isso aí. Não entende isso aqui, nós já estamos em Cristo Jesus. Observe o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8, verso 1, na sequência:
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que você faz é porque está na carne, erra porque está na carne, vive na carne. Mas o texto diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer vencer a carne? Ora, Jesus Cristo morreu proporcionando uma tão grande salvação. Como é que eu vou vencer a carne? Em Cristo Jesus. É para Ele, por Ele, para a glória e honra e louvor dEle. Por isso o escritor disse: como vamos escapar se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Ora, é tão grande, nós temos que estar atentos a isso, porque muitos não conseguem, porque não andam com Cristo, não vivem em Cristo, não buscam a Deus em oração. Ah, pastor, mas eu estou muito fraco, é que nem galinha de Angola, né? Estou fraco, só fala isso. Então, diz a palavra do Senhor, que se nós andarmos em Cristo, vivemos para Cristo, e em Cristo nós vamos ser novas criaturas, e essa carnalidade não vai ter mais domínio. Portanto, não há mais nenhuma condenação. A tão grande salvação nos faz vencer a carne. A carne, Jesus disse, ela é fraca. Mateus 26, verso 41, ele falou assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne na verdade é fraca. E tem pessoas que pensam: eu sou cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus por isso. Eu sou muito cheio do poder da graça, que bom por isso. Eu posso entrar em qualquer lugar que eu não vou cair, não vou pecar. Eu posso chegar no meio de um monte de mulher que eu não vou ser tentado, eu não vou cair porque eu estou cheio. A palavra de Deus diz: foge da aparência do mal, foge da prostituição, foge do desejo da mocidade. Aquilo que a Bíblia manda enfrentar, você enfrenta. O que ela manda fugir, foge. Ou seja, esteja refugiado no esconderijo do Altíssimo, em oração, em jejum, em dedicação à palavra, em estar somente em Cristo, porque esta grande salvação vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, eu disse salvos do quê? Eu disse dos nossos pecados e da nossa carne, nossa carnal maneira, nossa vil carnal maneira de viver. Poderia citar muitas outras coisas. No entanto, como eu disse, eu tenho muita coisa para falar e o tempo não nos permite entrar em tudo que eu tenho para falar. Talvez não tenha tempo nem de terminar essa mensagem nesse culto, mas se o Senhor permitir, eu concluo hoje ainda. Salvo do quê? Dos pecados, dos nossos pecados, salvo da carne, essa carnalidade que é fraca, e que se nós não estivermos em oração, em jejum, em separação para Deus. A propósito, quanto tempo faz que você não consagra a sua vida a Deus para buscar de Deus poder, autoridade, graça para servir? Serve para mim, serve para você, para quem estiver ouvindo. E salvos de quem? Ora, eu estou dizendo que é uma grande salvação, muito grande. Talvez nós não entendemos ainda que tamanho de salvação o Senhor nos proporcionou. Porque nós cantamos Rude Cruz, nós cantamos o Senhor, etc. Mas talvez não entendemos ainda o tamanho e a grandiosidade, a profundidade, a altura e a distância dessa salvação. Agora vamos observar aqui, salvos de quem? Nós somos salvos do império das trevas. Colossenses 1:13, diz a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Algumas versões do seu Filho amado, do reino do Filho amado. Ou seja, liberte do império. Existia em nossas vidas, irmãos, um império. E esse império se chama Império das Trevas. E dali que o Senhor nos libertou. Imagina, queridos, observe o pecador sem Jesus, observe o pecador sem a graça. Como nós estávamos, como muitos estão, eles estão debaixo de um império, império das trevas, tenebroso, escuridão, não conseguem enxergar. Por isso não vem a luz, eles querem trevas, a cada dia mais trevas e trevas, porque estão debaixo do império. O império, ele domina com peso. O imperador sempre é aquela pessoa, normalmente ela é aquele déspota, aquele que pesa mesmo. Imperadores de Roma, imperadores na China, em outros lugares, desimpõem, inclusive querem muitos até adoração. A adoração. Então nós somos libertos do império das trevas. Observe 1 Tessalonicenses,
capítulo 5 e o verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: mas vós, irmãos, falando para a igreja, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Para a igreja: igreja, você não está mais no império das trevas. Vamos ler o versículo anterior, 1, 2, 3, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Por quê? Porque estão no império das trevas. Porque o império das trevas os domina, e eles não conseguem enxergar. Para aqueles que não têm Cristo, quando Cristo vier, vai ser como um ladrão da noite. Repentinamente ele voltará de um jeito glorioso, não no arrebatamento secreto. Isso não existe. Não existe arrebatamento secreto. Eu vou pregar uma outra mensagem, um outro estudo, falando sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja e tudo isso, mas hoje não dá tempo disso. Mas quando ele vier, diz o versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda. Ou seja, aquele dia não vai surpreender a igreja, porque a igreja não está em trevas, porque ela foi tirada do império das trevas e mudada, transportada para o reino de Cristo, o reino do Filho amado. Então, para nós estamos em trevas, então nós somos libertos do império das trevas. Então, Jesus fez uma grande salvação, e essa salvação é grande porque ela nos livra dos pecados, da nossa carne, ele nos livra do império das trevas. Ora, tem pessoas que dizem ser cristãs, mas vivem como os filhos das trevas. Tem pessoas que são cristãs, mas vivem como se fossem trevas. São pessoas que perturbam. Onde eles estão é uma perturbação. A congregação onde eles estão, se tiver, tem congregação. Nós aqui não temos aquele grupo de irmãos, por essa razão também. Porque uma delas nós não temos que apresentar show. Aquele grupo que apresenta um show, não. Nós temos que apresentar um culto a Deus. Todo mundo canta junto, todo mundo adora junto. E há lugares que tem aquelas, como chama, departamentos. Aí tem um grupo das irmãs, dos irmãos, dos meninos, etc. E aquela pessoa naquele grupo é uma treva, é a pessoa do contra. Eu sei dessas congregações, porque eu também já pastoreei nesse sistema. E pessoas que estão ali, que o que é para arrumar em enguiço é aquela mesma. Nada está bom, é uma treva. Se vai fazer um uniforme não está bom, se vai fazer uma música não está bom. Então nós não temos aqui esse costume, porque nós fazemos um culto junto, é um culto congregacional, todos cantam junto, todos adoram junto. E mas mesmo assim, há pessoas que onde estiverem em igrejas assim também, elas só querem ser do contra, porque são trevas, vivem dizendo que são crentes, o estereótipo é de crente, mas nunca sequer nasceu de novo. Então o Senhor nos livra do império das trevas, e também nos livra do imperador da morte. Observe, Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e no sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, Cristo se encarnou, fez carne para viver aqui, para nos salvar, para que pela morte de Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Quem é que tem o império da morte? O diabo. Cristo se fez carne para morrer, para vencer a morte, para derrotar o império da morte. E quem é, segundo o texto sagrado, Hebreus 2,14, que tem o império da morte? O diabo. E a salvação é grande porque ele livra do império das trevas e livra do imperador da morte. Olha só, repetindo: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, são seres humanos, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Porque quando Cristo morreu,
Ora, morreu, acabou, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Ressuscitou o terceiro dia para aniquilar aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Logo, nós não temos mais um imperador que pode, pela morte, nos comandar, dominar, amedrontar. Por mais que nós possamos morrer fisicamente, nós já ressuscitamos com Cristo. Por mais que alguém possa aqui entre nós, eu mesmo aqui, não terminar essa minha pregação e cair morto aqui, vou morrer, mas eu sei que um dia vou ressuscitar, porque o Senhor voltará, e quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar aqueles que dormem no Senhor. Isso é o anelo da igreja, a esperança da igreja, porque Cristo voltará, e todos aqueles que morreram, eles dormem no Senhor, morreram salvos, evidentemente, eles dormem no Senhor, por isso é uma tão grande salvação. Vamos observar o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 9. Falando da igreja, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós agora somos a geração eleita, somos a geração eleita. Segundo, sacerdócio real. Terceiro, nação santa. Quarto, povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor visitou as trevas para me arrancar de lá, para te arrancar de lá, para arrancar o perdido, o pecador de lá. Por isso é uma tão grande salvação. Imagina uma pessoa que bebe, que fuma, que se droga, que estupra, que violenta, que rouba, que mata, que trafica, que faz roubo, faz coisas tenebrosas, bate na mulher, bate nos filhos, espanca, faz tudo aquilo. É uma pessoa que não tem isso como erro, está em trevas terríveis, trevas tenebrosas. Não tem problema ser ídolo, ser idólatra, ter vários deuses, os meus deuses, os deuses dos meus pais, Deus daqui, Deus daquilo outro, Deus sei que lá, é orixá, é não sei o que, é guia, e tanta coisa de herança dos pais, dos avós que eu tinha, eles eu também sou, é aquela coisa toda. O Senhor entra nas trevas, aniquila o imperador da morte, arranca das trevas e nos traz para o reino da sua maravilhosa luz, para que nós estejamos anunciando isso. Isso é para mim, para você, é para nós todos. Anunciar, Ele nos arrancou para nós anunciarmos as virtudes ou o poder daquele que nos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é uma tão grande salvação que não podemos mensurar. Repito, há pessoas que podem até argumentar: pregador, mas eu não vivi uma vida dessa, sendo o melhor em todo o sentido da área social, uma pessoa humanizada de fato, um bom isso, bom aquilo outro, é pecador, eu repito, nivelado como pecador, e precisa de uma grande salvação, e precisa de um grande salvador. Alguém disse: olha, uma coisa eu sei, eu sou um grande pecador que preciso de um grande salvador, Cristo Jesus. Então somos salvos de quem? Do império das trevas. Somos salvos de quem? Do imperador da morte. Observe 1 João capítulo 1, versos 6 e 7. 1 de João, capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Vou ler o 5 também. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas algumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como é que nós conseguimos vencer isso tudo? O pecado, a carne, o império, pelo sangue de Jesus. Agora, se nós dissermos que andamos na luz, mas praticamos coisas das trevas, nós somos mentirosos, não há verdade em nós. Porque se a pessoa diz que é uma cristã, uma serva do Senhor, e pratica obras das trevas, ela não conheceu a Cristo ainda. Porque nós somos pecadores e podemos errar e falar e pensar coisas que não se deve fazer. No entanto, não vamos ter prazer nisso.
ao ponto de chegar e errar e falar: meu Deus, eu errei, eu pequei, eu preciso me consertar, porque tem temor do Senhor, porque sabe que não foi uma salvação qualquer, foi uma tão grande salvação. Agora, mais para frente eu vou falar sobre esse assunto, talvez hoje não dê tempo, mas mais para frente eu vou falar nessa mensagem ainda sobre essa questão de pessoas que estão dizendo estar na luz, mas a sua vida demonstra que está na treva. Quantas pessoas, inclusive pregadores, obreiros, pastores: eu sou servo do Senhor. Todo mundo olha e veja: meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas gosta de um trambique que não é fácil, gosta de levar vantagem que não é fácil. Se tiver um jeitinho de fazer um documento ali por baixo dos panos, um negocinho ali, não tem jeito. Pasmem, eu conheci pastores que vendiam habilitação. Habilitação, você vai lá e compra. E alguém disse ainda: bom, eu paguei mais caro, então eu comprei, está tudo certo, é minha. Burlando as leis, entre outras coisas, que mais para frente eu vou falar. O versículo está aqui, ó: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentira. E a mentira tem um pai, o pai dela é o diabo. João 8,44. O pai da mentira é o diabo. Ora, o versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo, quando nós erramos e falamos e erramos, e às vezes estamos na caminhada e pecamos, e arrependidos chegamos diante do Senhor, o Senhor perdoa, porque uma tão grande salvação, e o sangue do Senhor Jesus tem poder para perdoar o pecado, para lavar o perdido pecador. De natureza que, quando Deus perdoa, Ele apaga, fala lá em Miqueias, Ele lança no mar de esquecimento, Ele esquece o pecado. Diferentemente das pessoas, certo pregador famoso, não vou dizer o nome dele por ética, evidentemente, ele cometeu adultério. Pregador famoso, pregava nos grandes congressos, em grandes conferências, internacionalmente, brasileiro ele. E ele pecou, ele caiu em adultério. E depois de um tempo ele se reconciliou com o Senhor, sua situação foi arrumada, porque Deus é amor e misericórdia, e nós não entendemos bem a misericórdia do Senhor, essa é a grande verdade. Ele disse assim: a misericórdia quero, e não sacrifício, porque nós somos hábeis em apontar e muito tardios em estender a mão. Essa é uma grande verdade. Somos muito bons em apontar, mas muito ruins em estender as mãos. Essa é uma grande verdade. E quando esse rapaz, esse pregador, ele se levantou, estava pregando já para cá e para lá, para cá e para lá, e ele chegou em determinado congresso, uma conferência, e começaram a vaiar ele. Começaram a vaiar por longos minutos. E ele de pé na tribuna, esperando o momento que a plateia, o público, as multidões se acalmassem. E quando o povo se calou, ele pediu a palavra: posso falar agora? Ele disse: vocês estão hoje piores do que o diabo, porque eu pequei e Deus me perdoou, e o diabo não pode mais apontar o pecado que eu cometi, porque quando Deus perdoa, Ele justifica, e quando Ele perdoa, Ele esquece, Ele lança no mar do esquecimento. E vocês estão pior do que o diabo, porque o diabo não pode me acusar, mas vocês estão me acusando de um pecado que Deus me perdoou. Deus me perdoou, e se Ele me perdoou, estou perdoado, e ponto, acabou, não tem mais. Se você pecou, se eu pequei, se nós erramos sim, porque somos pecadores, mas a misericórdia do Senhor já nos lavou, nos purificou. Então não aponte o pecado daquele que Deus levantou. Esta é uma grande verdade. Ele lançou o rosto daquela plateia, fechou sua Bíblia e saiu. E aquela plateia ficou ali em pranto, em lágrima, pedindo misericórdia ao Senhor. Por quê? Porque eles foram piores do que o diabo. Porque o diabo é o acusador, sim, mas ele, depois de nós perdoados, não tem mais o que acusar, porque há poder no sangue de Jesus em purificar o pecado, em limpar o pecador. Esta é uma grande verdade. Aleluia. Você pode ter feito o que foi, mas se chegar em Cristo, confessar os seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador, andar na sua presença, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, é uma grande salvação de pegar o mais tenebroso pecador e colocar entre os seus, como nós lemos ali em Pedro: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Foi das trevas que o Senhor nos arrancou.
Era para não ser das trevas, e o Senhor nos arrancou de lá. Aleluia. Então quando Ele perdoa e esquece. Agora, salvo de quem mesmo? Do império das trevas, do imperador da morte. E agora, salvos por uma tão grande salvação, salvos da ira de Deus. Agora a coisa começa a engrossar. Porque se nós andarmos nas trevas, no império das trevas, servindo ao imperador da morte, vivendo no pecado e na carne, com o seu salário que é a morte, não confessar a Jesus, não se arrepender, não viver para Ele, não desviar do pecado, não andar na sua presença, nós vamos enfrentar a ira de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é uma verdade que não podemos deixar de falar. É uma verdade que não podemos deixar de anunciar. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um texto que eu sempre cito em minhas preleções, eu vou ler aqui, Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, em algumas versões fala, não se arrepender, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Ou seja, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, vai enfrentar a espada, o arco, a fúria, a ira do Senhor. E quando o Senhor, que se ira com o pecado e com o pecador, porque há quem diga Deus ama o pecador, como é que é mesmo? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Eu não me lembrei no preparo da mensagem, mas eu posso estar dizendo na sequência, que o pecador também está na ira dele, porque o pecador não se arrepende e fica ali endurecendo seu coração, então a ira vai pesar sobre ele. É através do sangue, através da obra, os méritos, todos eles são de Cristo Jesus. Não há um mérito em mim, não há um mérito em você, não há um mérito em qualquer homem que seja, por melhor que ele seja. Os méritos todos estão em Deus, através de Cristo na cruz do Calvário. Por isso é uma tão grande salvação que nós devemos atentar. Vamos ser santos mesmo, vamos ficar debaixo da presença do Senhor, vamos orar mais, jejuar mais, consagrar mais, estudar mais, congregar mais, anunciar a pregação mais, pregar anunciando para todos aí, porque é uma grande salvação. E Ele nos chamou das trevas para isso, para anunciar para os perdidos. Olha, existe a grande salvação de Cristo Jesus para nós, perdidos pecadores. Agora, nós somos salvos da ira de Deus. Mateus capítulo 3, verso 7. Quando João Batista batizando ali, começou a vir as pessoas a ele ali, pessoas religiosas, pessoas, os fariseus, pessoas de todo tipo, ele disse assim: raça de víboras, quem vos induziu, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque já vinha anunciando, e os profetas, se você ler Isaías, Malaquias, Amós, Obadias, todos eles apontam a ira do Senhor naquele grande dia. Naquele grande dia, vamos enfrentar, nós não, a igreja não, mas os ímpios, aqueles que estão ali brincando com Deus, aqueles que dizem ser cristãos, mas são trevas, vai enfrentar a ira do Senhor. Aqueles que na frente é uma coisa, por trás é outra, hipócrita, vai enfrentar a ira, porque não adianta dizer que sou eu, tem que viver sendo. É claro que somos falhos e temos erros, entenda, erramos sim, mas não gostamos de errar. O cristão verdadeiro, genuíno, salvo, ele não deve ter prazer no pecado e nas trevas. E a ira do Senhor, o João Batista, ele disse assim, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Romanos capítulo 1. Eu disse e repito, é um tratado teológico tremendo essa carta. E no capítulo 1, no verso 18, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que Deus também vos entregou a concupiscência de seus corações, a imundícia, para se devorarem, ou para se desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E ainda diz assim o verso 26: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamando em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Ora, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Deus é um Deus que tem ira contra a impiedade. E o ímpio, se não se arrepender, ele vai ser lançado no inferno. Salmo 9,17, se não me falha a memória: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A ira se manifestará do céu contra o pecador. Às vezes eu anuncio para alguém no meu trabalho e a pessoa zomba, brinca, faz chacota, mas eu continuo a anunciar e pregar, porque a Bíblia nos manda pregar e anunciar. E do céu vai se manifestar a ira contra toda impiedade. E esse capítulo 1 de Romanos é pesado, inclusive citando vários tipos de impiedade: a idolatria, mudando a glória de Deus, Deus santo, glorioso, uma mentira, honrando, dizendo que o homem, as aves, os répteis fazem deuses desses tipos, fazem seus ídolos e os adoram. E ainda o texto diz que as mulheres mudaram o uso natural, e da mesma forma o homem, cometendo torpeza entre si, homem com homem, mulher com mulher. Ora, será que esse meu discurso agora vai ser homofóbico? Jamais, não sou homofóbico. O que você diz sobre o homossexualismo? Ora, o que eu digo não importa, o que a Bíblia diz é que importa. Porque o que eu digo pode ser apenas subjetivo, mas o que a Bíblia diz que isso é imundícia diante do Senhor. É impiedade que acende a ira de Deus. E se o homem não se arrepender, não porque é homossexual, é porque não tem Cristo, e estiver diante dele, vai partir para a eternidade e sem Deus, e vai sofrer a ira do Senhor. A pregação do Evangelho é muito séria, a mensagem é muito séria. A ira é revelada desde os céus. Agora, vamos ver mais um pouquinho sobre quem vem a ira. Colossenses 3, versos 5 a 7. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5 e o verso 7. Colossenses 3, 5 a 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificar o que? O corpo físico, nossa natureza. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado. Me permita abrir um parênteses aqui, ó. Aí é cristão, bom, não adultera, não fornica, não bebe, não fuma, mas come, que é uma miséria. Mais do que ferrugem. Não come para viver, vive para comer. Nem almoçou, está pensando no café da tarde, no café da manhã, meu Deus, só vive para comer.
É um pecado, é bíblico isso. Somos focados aqui mas isso aí é adultério. Esquecemos isso. Glutonaria, glutão, come com os olhos, não está aguentando, é carne que é aquilo. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe o verso 7: nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia, glória a Deus. A boca é um sepulcro, é um palavrão, pai do palavrão, é mentira, é glutonaria. Sobre esses vem o que? A ira do Senhor, porque a ira do homem é uma ira de pecado, é uma ira terrível. A ira do Senhor é uma ira justa. Não é como o homem que ira, inclusive Paulo fala assim numa das suas epístolas: irai-vos, não pequeis. A ira do Senhor é uma ira santa, com base na justiça dele, evidentemente. Então sobre esses vem a ira do Senhor. Mateus 10, 28, diz a palavra do Senhor que os discípulos chegaram para Jesus dizendo que foram fazer ali a missão que o Senhor os havia incumbido, e disseram então: Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Vieram muito alegres, muito felizes. O Senhor Jesus disse assim: olha, não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Em Mateus 10, 28 ele diz assim, isso é Lucas 10, 20. Em Mateus 10, 28 ele fala assim: não temeis, ou não temais aquele que pode matar o corpo e não faz mais nada, mas temei aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a sua alma no inferno. Será que você vai continuar, e eu, sem temor de Deus? Talvez você que vai ouvir essa mensagem depois vai ficar sem temor de Deus, que já andou nos caminhos do Senhor, que já serviu o Senhor, que passou um ano, 10, 15, sei lá, e afastou porque não gostou disso ou não gostou daquilo, e achou coisinha aqui, coisinha ali, porque quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Você precisa e eu preciso do Senhor. Se nós entrarmos e arrependidos falar: Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu não estou conseguindo voltar para a tua casa, eu não estou tendo forças, Senhor, não estou tendo graça, não estou tendo condições. O Senhor é misericordioso, e chegar diante do trono da graça, como na mensagem que eu preguei há poucos dias, o trono da graça, a cruz de Cristo, chegar: Senhor, me ajuda. Ele vai ajudar a fugir de toda idolatria, da imundícia, do pecado. Mas você não me conhece. Exatamente, não conheço. No entanto, o Senhor disse assim: aquele que vem após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, porque tem uma porta estreita e um caminho estreito, e olha, são poucos os que acham. Não temeis o que mata o corpo e não pode fazer nada, temei antes aquele que mata, pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. João capítulo 3 e o verso 36, e já vou estar encerrando por hoje. Vai ter que ter a parte 2, talvez a parte 3 dessa mensagem. João capítulo 3 e o verso 36, Evangelho de São João, segundo escreveu João, atribuído a João, capítulo 3, 36. Olha só o que diz, forte, coisa forte. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ora, já está.
Não é que eu acredito que Jesus, acreditar é um ato contínuo de viver para Ele. Eu creio que Ele é o meu Salvador, eu creio que tem uma tão grande salvação, e acredito que eu preciso estar nele, porque se eu não estiver nele, eu estou debaixo da ira, no império das trevas, no imperador da morte, na carnalidade, morte em pecados e ofensas. Então eu preciso de uma tão grande salvação. Aquele que não crê no Filho aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem, sua, está ali. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então a ira já está sobre o ímpio, e nós temos que pregar e anunciar: olha, você está debaixo de ira. Ah, mas eu estou muito bem, eu tenho saúde, tenho emprego, tenho família, esposa, marido, enfim, está tudo certo na minha vida, está tudo em paz. Para que eu preciso de Deus? Porque se a nossa esperança em Cristo for somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos, e aqui é o momento que vai passar. A vida do homem, como diz Paulo ao Pedro, é como uma erva que nasce e daqui a pouco murcha e não tem mais, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, se está tudo bem, viveu aqui 80 anos, 90 anos, 70, regaladamente, como aquele homem rico que diz assim: olha, eu tenho muitos bens, a plantação vai muito bem, eu vou desmanchar esse celeiro aí, vou fazer outros maiores, porque está tudo certo, e vou dizer para minha alma: come, bebe e folga, que tem muitos bens. Aí vem a voz do Senhor: louco, não sabe que hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que darás em resgate? Ou seja, hoje mesmo a sua alma pode ser pedida, e se não estiver em Cristo, saiba que você está debaixo de ira. Vá anunciar o evangelho e pregue. Olha, se você não se arrepender, não se converter ao Senhor, você está debaixo de ira. Nem que vai entrar, a ira do Senhor já está sobre você. Amanhã lê o texto aqui, João 3,36. Volta um pouquinho comigo aí, João 3, para nós começarmos já a finalizar por hoje. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia é essa: para que não pereça, mas tenha, verbo de possessão, meu, de posse, ter, que implica ser meu, porque o que é do ímpio é a ira, o que é do quanto mais pecador é o inferno, é dele já, era nosso, mas ele nos libertou desse império. Então nós temos o que? A vida eterna. Agora vamos na sequência aí. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, de uma tão grande salvação. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está entendendo porque as trevas estão dominando? A condenação é essa: a luz veio ao mundo, e é Jesus, uma tão grande salvação, e os homens desejaram mais as trevas do que a luz. E Apocalipse capítulo 16, nós temos ali, no fechar, a ira divina sendo derramada. No fechar a história, a ira divina sendo derramada. Desta ira a igreja não vai passar. Desta ira divina a igreja está salva. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Logo, a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira do diabo contra a igreja. A igreja vai passar pela grande tribulação. Permita-me lhes informar. Não haverá arrebatamento secreto que sobe e fica no céu 7 anos, depois desce e tem... Não. É uma doutrina nova de cerca de 150 anos, vamos pôr 200 aí, vai. Não existe isso. A igreja vai passar pela grande tribulação. Tema de uma outra mensagem que eu quero pregar aqui ainda, dentro em breve. Mas a ira divina do Apocalipse derramar, está escrito aqui 16, verso 1:
E ouvi, vinda do tempo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas, ou as 7 taças da ira de Deus. E nós temos aqui uma sequência. Eu só vou ler essa sequência e já vou encerrar. Verso 2: e foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Verso 3: e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Verso 4: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e as fontes das águas se tornaram em sangue. Verso 8: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Verso 10: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a língua de dor. Verso 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Verso 17: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Como escaparemos nós, se não atentarmos a uma tão grande salvação?